O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou nesta terça-feira 18 Jair Bolsonaro no caso da trama golpista. Os crimes apontados pela PGR foram liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Além de Bolsonaro, foram denunciadas 33 pessoas, entre as quais os generais Walter Braga Neto, ex-candidato a vice-presidente na chapa de 2022, general Augusto Heleno, ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, durante o governo Bolsonaro, e o comandante da Marinha, Almir Garnier. Também estão na lista Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo Bolsonaro, e Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo Bolsonaro também, e agora deputado do PL. Na denúncia, Paulo Gonet afirma que a falta de apoio do alto comando do Exército evitou a neutralização de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, que fazia parte do plano Punhal Verde e Amarelo. A gente já tinha feito toda a cronologia, o resumão, na verdade, daqueles elementos apontados no relatório da Polícia Federal. Tem corte disponível no nosso canal, tem timeline que eu fiz para o portal antagonista.com.br. Eu tenho que lembrar, o título foi A Rataria, né? Lembra aí, produção, Vitor, para a gente poder indicar, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser ter uma visão mais ampla da ordem cronológica dos fatos. E eu citei como... A produção está me soprando aqui no ouvido, como o Bolsonaro alimentou a rataria, uma cronologia dos fatos. Foi isso que eu publiquei a partir daquele relatório de mais de 800 páginas da Polícia Federal, que foi usado para embasar essa denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Claro que ele pode fazer ali alguns acréscimos, destacar algumas coisas, mas a essência, o bojo, aquele escopo, aquele conteúdo básico, a gente já conhecia. Produção, pode colocar na tela os dois prints que a gente separou? Tá aí. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra as suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. Esse é um trecho, é bom lembrar que esse relatório, quer dizer, essa denúncia, é um documento de 270 páginas. Então o documento tem trechos que fazem assim um resumo geral, como esse, e ele vai passando para cada caso específico, detalhando cada uma dessas descrições aí que são, obviamente, genéricas. Porque tem gente que olha e fala assim, mas cadê o elemento probatório, etc. Bom, aí tem que olhar nas minúcias das 270 páginas, que foi o que a nossa equipe, eu, inclusive, Duda também, fizemos ao longo das últimas 24 horas para transformar em matéria e, claro, em análise, inclusive, nos nossos programas audiovisuais, esses elementos que estão lá presentes na denúncia. Tem outro print aí, produção? Se puder, pode colocar na tela. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocam em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. Essa última frase é muito importante. Por quê? Porque a descrição feita pelo PGR, na prática, pode voltar para mim, produção, contraria a narrativa de que a tentativa de golpe de Estado, incluindo eventuais atos de violência para esse fim, foi evitada pela ação do STF para conter a trama golpista. Repito, que o Paulo Gonet descreve contraria essa narrativa, que é usada por ministros do STF que posam de salvadores da democracia. E nós mostramos, desde o começo, que não houve golpe de Estado porque não houve adesão da cúpula do Exército e da Aeronáutica. Inclusive, esse foi o tema da reportagem de capa da Cruzoé, de 29 de novembro de 2024, assinada por mim, intitulada Os Homens que Barraram o Golpe. Vamos lembrar aí essa capa histórica de um episódio que vai sempre ficar marcado nesse país.
Então, os homens que barraram o golpe, como os então comandantes do Exército e da Aeronáutica, resistiram às pressões de Bolsonaro, militares e ativistas. E vocês veem aí as fotos do general Freire Gomes, então comandante do Exército, e do brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica, muitas vezes chamado também de FAB, a Força Aérea Brasileira. E agora vamos destacar trechos da denúncia em que a PGR aponta que Bolsonaro tinha ciência da trama golpista. Pode colocar aí imagem, produção? A ciência do plano pelo presidente e a sua anuência a ele são evidenciadas por diálogos posteriores, comprobatórios de que Bolsonaro acompanhou a evolução do esquema e a possível data de sua execução integral. Assim, em áudio por WhatsApp de 8 de dezembro de 22, Mário Fernandes, lembrando que o Mário Fernandes é aquele general que é o autor do punhal verde e amarelo, né, daquele plano de neutralização do Lula, do Alckmin e do Moraes. Mário Fernandes relata a Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, então ajudante naquela época, que havia estado pessoalmente com Jair Bolsonaro e debatido o momento ideal de serem ultimadas as ações tramadas. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, uma referência aí ao Lula, não seria uma restrição, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Então, essa foi a mensagem do Mário Fernandes para o Mauro Cid. Nós, inclusive, já tínhamos chamado a atenção para isso, que foi destacado também pelo PGR. Em 26 de novembro de 22, assim que tomou conhecimento sobre a ideia do documento, Sérgio Cavalieri, outro aí envolvido, indagou a Mauro Cid. 01 sabe disso? E foi respondido positivamente, sabe. A plena ciência de Jair Bolsonaro sobre a ação dos denunciados foi confirmada no depoimento prestado por Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros à Polícia Federal. E aí tem o trecho do documento sobre o depoimento. Indagado por qual motivo, após o declarante afirmar que o coronel de infantaria Anderson Lima de Moura perguntou 01 sabe disso? Respondeu que 01 é uma referência ao presidente da República Jair Bolsonaro, que quis saber do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid se o presidente tinha conhecimento da carta aberta aos oficiais, ou seja, se ele tinha conhecimento acerca desse assunto, que acredita que o tenente-coronel Mauro Cid respondeu que sim, que o presidente tinha conhecimento. Daí um trecho, lembrando que essa carta, ela foi feita como instrumento para pressionar a alta cúpula do Exército para aderir ao golpe de Estado. Então você tinha ali aquele pessoal das forças especiais, que foram apelidados de Kids Pretos, fazendo reunião, elaborando carta e depois publicando carta para que houvesse a pressão. O que foi confirmado, inclusive, no depoimento do próprio comandante Freire Gomes. Então, seguindo aqui, igualmente no dia 29 de novembro de 22, o tenente-coronel Sérgio Cavalieri repassou para Mauro Cid a advertência feita pelo comandante do Comando Militar do Sul aos seus subordinados. Senhores, bom dia. Alertem aos seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do CMS, na forma da lei, sem contemporizações. E tem ali mensagem, comandante militar do Sul, em abreviatura, obviamente, e Mauro Cid respondeu que o alerta já era esperado. Então, quer dizer, havia reação de algumas lideranças dentro do Exército, inclusive abaixo do Freire Gomes, contra a iniciativa golpista e o alerta de que haveria punição. O diálogo prosseguiu reforçando a ciência de Bolsonaro sobre a ação golpista. Cavalieri ponderou: espero que o PR, que é presidente da República, não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. Dá vontade até de rir nessa hora, que o Bolsonaro geralmente esquece, né? Na hora que a coisa respinga nele, fica suja para ele, ele sai, não digo nem correndo, sai voando, né, para Disney. Em resposta, Mauro Cid confirmou o endosso do então presidente à iniciativa. Cara, ele mesmo sabe o que é isso, né? Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão porque escreveu carta Veja. Foi para conselho de justificação porque botaram na conta dele aquela operação para explodir Guandu, né? Se fudeu a vida toda. Então ele sabe o que é. Bom, eu tenho que reproduzir o linguajar chulo dessas pessoas porque a gente está aqui relatando o que elas disseram. Em depoimento prestado à PF, Cavalieri confirmou que PR era uma referência ao então presidente da República, Bolsonaro. Indagado sobre ao que se referia quando afirmou a Mauro Cid, espero que o PR não se esqueça, respondeu que o PR é presidente, que sacrifício se relacionava com as consequências que os militares sofreriam caso aderissem à carta aberta dos oficiais. Quer dizer, tudo que está
muito fácil de ser interpretado a partir dessas mensagens. Na página 182 da denúncia, o Paulo Gonet, PGR, Procurador-Geral da República, afirma que o Mauro Cid confirmou que o Bolsonaro recebeu do assessor Felipe Martins uma minuta de decreto que convocava novas eleições e ordenava a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes do STF. O Bolsonaro então teria feito ajustes na minuta, mantendo apenas a prisão de Moraes e convocando novas eleições. Repito, a gente já tinha feito essa análise aqui no programa com base no relatório da PF. E a gente separou 2 prints desse trecho da denúncia da PGR. Com o decreto concluído, Bolsonaro iniciou a fase de reuniões com os militares de alta patente a fim de lhes apresentar o documento e de convencê-los a fornecer o suporte necessário. Aliás, só volta para mim um pouquinho aqui, produção. Para mim, não é para mudar o print, não. Teve a gestação do decreto, né, na denúncia isso está separado, ali pelo Bolsonaro junto com o Felipe Martins. Enquanto isso, como mostra o PGR, houve a articulação daquela turma das forças especiais, os chamados kids pretos, para fazer a pressão em cima dos comandantes das Forças Armadas, e também havia, paralelamente, uma operação de monitoramento da localização do Moraes, etc. Então, tudo isso é apontado ali na denúncia, de maneira similar à que foi apontada pela PF. Então, vamos aos prints, para a gente terminar essa fase aqui de resumão da denúncia. São 270 páginas, a gente está tirando aqui a essência só, mais detalhes, e no portal O Antagonista. No dia 7 de dezembro de 22, o decreto foi apresentado pela primeira vez a integrantes do alto escalão do governo federal. Quer dizer, apresentado para o próprio governo Bolsonaro, os próprios membros. As informações prestadas pelo colaborador Mauro Cid indicam que a primeira versão do documento foi submetida à apreciação de representantes das Forças Armadas em reunião realizada no Palácio da Alvorada na manhã do dia 7 de dezembro de 22. Na ocasião, Bolsonaro, com auxílio de Felipe Martins, apresentou a minuta ao general Freire Gomes, ao almirante de esquadra Almir Garnier Santos e ao general e ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Naqueles meus resumões anteriores, estava tudo isso lá. Então, o Bolsonaro apresentou a minuta, que era uma minuta para melar o resultado eleitoral, para que ele permanecesse no poder, disfarçada de uma medida constitucional. Pode continuar, produção. Vamos para o próximo print aí. Não, eram esses 2, então eu continuo aqui com o nosso roteiro. A PGR aponta que o plano Punhal Verde e Amarelo foi impresso no Palácio do Planalto pelo general da reserva Mário Fernandes no dia 9 de novembro de 2022, de acordo com aquilo que já estava revelado pela Polícia Federal. Em seguida, o documento foi levado ao Palácio da Alvorada, residência oficial, para ser mostrado ao presidente, então presidente Bolsonaro, e a Mauro Cid. As presenças de Mário Fernandes e de Mauro Cid no Palácio da Alvorada naquele dia foram comprovadas por registros de entrada. E aí eu vou pedir para a produção colocar na tela 2 prints que a gente exibiu mais cedo, com um trecho da denúncia da PGR e de uma conversa de Fernandes com Cid. A ciência do plano pelo presidente e a sua anuência a ele são evidenciadas por diálogos posteriores comprobatórios de que Bolsonaro acompanhou a evolução do esquema e a possível data de sua execução integral. Assim, em áudio por WhatsApp, de 8 de dezembro de 2022, Mário Fernandes relata a Mauro Cid que havia estado pessoalmente com Bolsonaro e debatido o momento ideal de serem ultimadas as ações tramadas. E o próximo, que a gente já mostrou, mas só para recontextualizar, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo, mas aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E a PGR também argumenta que quando o documento Punhal Verde e Amarelo, que é aquele que previa a neutralização de Lula, Alckmin e Moraes, foi impresso e levado a Bolsonaro, as ações de monitoramento já estavam em curso, o que igualmente reforça a ciência prévia da alta cúpula da organização criminosa, nas palavras do PGR. A alta cúpula da organização criminosa, segundo a Procuradoria, era composta por Jair Bolsonaro e Braga Neto.
A PGR também afirma na página 169 que Bolsonaro teve conhecimento da elaboração em novembro de 22 de uma carta endereçada aos militares, como a gente mencionou, e segundo a denúncia, essa carta seria uma maneira de garantir a adesão do alto comando do Exército às iniciativas golpistas, uma vez que havia comandantes renitentes. A denúncia da PGR aponta que Cid relatou à PF que Bolsonaro incentivou as manifestações em frente a quartéis em 2022. Vamos dar uma pausa para análise aqui, porque obviamente é muita informação e a gente precisa ir aos poucos destrinchando esses elementos e falando um pouco sobre a situação em que o país se encontra agora, as perspectivas do processo no âmbito do Poder Judiciário, as questões políticas envolvendo o Congresso Nacional, a iniciativa por anistia e, claro, eleição de 2026. Então hoje vamos começar diferente com o Ricardo Kertzmann, nosso colunista mineiro, diretamente dos Estados Unidos. Ricardo, o que é que você destaca em toda essa situação? Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para os nossos amigos antagonistas. Olha, quando a gente comentava ontem a respeito da declaração do presidente Bolsonaro de que não estava preocupado, né, que ele estava calmo diante da iminência dessa denúncia por parte da Procuradoria-Geral, a gente brincou, a gente ironizou o fato de que a aparência dele demonstrava o contrário, que sim, ele estava preocupado. Mas que se ele não tivesse, era hora de começar a ficar. E o resultado está aí. O relatório da Polícia Federal, que já pediu indiciamento, já era robusto o suficiente, já apresentava provas materiais, provas testemunhais, desse plano de abolição, né, como eles gostam de falar no termo jurídico, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Aquilo já estava muito pormenorizado, muito detalhado no relatório da PF, que foi amplamente analisado, foi amplamente publicado nas páginas do Antagonismo, uma precisão também. Quando vem essa denúncia, agora isso se torna de fato uma denúncia oferecida ao Supremo Tribunal Federal, vem também com a robustez que já constava no relatório da Polícia Federal, acrescida de novos elementos, que são esses trechos da declaração premiada do coronel, do ex-ajudante de ordem do Mauro Cid, que a gente não tinha conhecimento, ou seja, vem ainda mais pormenorizada e ainda mais robusta. E lembrando sempre, Felipe, que isso vai ser julgado no âmbito, também a gente comentou isso ontem, no âmbito de um Supremo Tribunal Federal extremamente contrário ao presidente Bolsonaro. Vou brincar de gastar o meu latim aqui, o ânimos da Suprema Corte é bastante contrário ao presidente Bolsonaro. Ou seja, fica cada vez mais claro de que haverá uma condenação por esses atos praticados pelo presidente Bolsonaro e por mais 30 e tantas pessoas. A dúvida agora vai ser a dosimetria, o tamanho da pena que muito provavelmente será imposta pelo Supremo Tribunal Federal. E por fim, Felipe, eu acho que já passou da hora, né, das pessoas, ainda que militem a favor do ex-presidente Bolsonaro, ainda que não gostem de forma alguma do lulopetismo, mas já passou da hora dessas pessoas pararem de querer relativizar tudo aquilo que aconteceu e pararem de querer resumir toda essa trama golpista que está detalhada, está pormenorizada. As condutas estão tipificadas. E vamos para a análise de Duda Teixeira, o que você destaca em meio a tantas informações que a gente colocou aqui sobre a denúncia da PGR. Porque esse programa sempre teve, sempre tem e sempre terá essa preocupação de fornecer para o público aquilo que os documentos oficiais, que as fontes primárias dizem, e a partir daí vamos tecendo as nossas análises, relacionando com outros episódios, apresentando as perspectivas do que pode vir a acontecer no futuro. A gente precisa transmitir ao público os elementos de base. A gente não chega com uma opinião categórica, com uma tomada de posição de um lado ou de outro, sem ter elementos objetivos da realidade comum a todos. E esse é um dos diferenciais do nosso jornalismo independente e vigilante. Diga, Dudu. Vamos lá. Bom, o que eu achei interessante da denúncia da PGR é que ela mostra vários atos que estavam acontecendo, muitas vezes simultâneos, entre ali meados de 2021 até o começo de 2023. E para cada um desses atos, ela vai dizer, a PGR vai dizer qual que era a relação do Jair Bolsonaro com esses atos, né? Então, às vezes o Bolsonaro está só ciente,
às vezes ele está ali dizendo qual que é o melhor momento para fazer aquilo, às vezes as outras pessoas estão falando que ele tem conhecimento sobre aquilo, às vezes ele é só o beneficiado e às vezes ele está de fato fazendo as coisas, executando, né? Como na elaboração da minuta. Então, acho que aí, Felipe, o momento que eu acho que é o mais sério em toda a denúncia é esse daí, em que ele ajusta a minuta, e isso aparece na delação lá do Mauro Cid também, e aí, no mesmo dia, segundo o Mauro Cid, ele quer mostrar isso para os comandantes das Forças Armadas, e aí na resposta, na delação do Mauro Cid, a gente também tem ali o que cada um dos chefes das Forças Armadas respondeu ao Bolsonaro. O Freire Gomes, que eles dizem ali que é um general que está no meio termo, ainda tem uma esperança, mas ele fala assim, olha, Freire Gomes deixa muito claro, não acho que... eu acho que as instituições democráticas estão funcionando e se vocês derem um golpe militar, a gente vai ter os militares por 30 anos aqui governando o Brasil, então que ele era contra. O Almir Garnier é o único ali que vai dizer que topa fazer um golpe, uma intervenção, mas que sozinho não ia dar jogo. Então eu acho que esse é o momento mais grave para o Bolsonaro, que está claramente ali na delação do Mauro Cid. E tem um outro momento também que a gente também vê... E esse momento, só um parênteses, que acho Claro. muito importante reforçar, para quem não acompanhou, principalmente a nossa análise do relatório da PF, que os comandantes do Exército e da Aeronáutica, pelo menos naquela época, General Freire Gomes e Carlos de Almeida Batista Júnior, respectivamente, eles confirmaram em depoimento à Polícia Federal que Jair Bolsonaro foi lá apresentar para eles uma proposta de fazer um golpe de Estado disfarçado de medida constitucional. E que eles se recusaram a participar disso e, inclusive, que o Freire Gomes alertou ao Bolsonaro, e aí cada um conta nas suas palavras, que ele poderia ser punido se ele tentasse fazer isso. E o Batista Júnior especificou que o Freire Gomes estava dizendo que iria prender o Bolsonaro, que ele seria preso pelo Exército se ele se aventurasse numa trama golpista como essa, no sentido de colocar em prática a trama. Então isso foi confirmado pela alta cúpula de duas Forças Armadas, que também confirmaram que a cúpula da terceira, quer dizer, o Almir Garnier, o então comandante da Marinha, topou colocar as tropas à disposição do então presidente. E as reuniões também em que se mexeram, fizeram ajustes nessas minutas as reuniões com os chefes das Forças Armadas também, a gente tem um registro de entrada de todos eles no Palácio da Alvorada, que era onde essas reuniões aconteciam. E a gente tem um outro momento, um outro ato em que o Bolsonaro também aparece ali como protagonista, que é na reunião com os embaixadores, em que ele vai falar que as urnas eletrônicas, que tem uma fraude, que o sistema eletrônico no Brasil não funciona. A PGR vai apresentar isso como uma tentativa já de invalidar o resultado da eleição, né? Então já seria uma maneira de convencer o resto do mundo, por isso que ele estaria falando com os embaixadores, de que o sistema eleitoral aqui era uma fraude e meio que já preparando ali o terreno para um golpe militar, que a gente, no caso, se tivesse dado um golpe, o resto do mundo, o Bolsonaro sairia pedindo a aprovação do resto do mundo, né? E a gente tem outros momentos também em que ele está só ciente ou ele é beneficiado. Ele é beneficiado em que momento? No caso da Polícia Rodoviária Federal, no dia da eleição, atrapalhando a votação em regiões que tinham voto principalmente para o Lula, né, para o PT. Isso é feito, segundo a denúncia da PGR, com base ali num software de Business Intelligence, né, que eles identificam quais são os lugares onde tem mais voto para o Lula, onde estão as unidades da Polícia Rodoviária Federal. Então, claramente, ali era realmente essa ideia, dificultar o voto dos petistas, ou para o PT. Acabaram não conseguindo, quer dizer, o benefício ele não se consolidou, mas a tentativa descrita pela PGR está lá, repleta de elementos, como a gente já vem acompanhando há bastante tempo.
É isso. E aí esse é o caso em que ele seria o beneficiado. E nos outros, a gente falou um pouco deles aqui, é quando a gente vê claramente que ele tinha alguma ciência, né? Que ele sabia, porque a gente sabe que pessoas que participaram da reunião falaram sobre essa reunião ou citam o Bolsonaro em algum momento. Então, ele muitas vezes acompanha o que está acontecendo. E se resgata ali registro da presença dele, impressão aqui, mas depois se leva para o lugar onde ele estava, etc. E geralmente é assim, é que esses elementos que comprometem alguém que tem um patamar hierarquicamente superior, eles têm variados graus. Então você tem elementos que já estão suficientemente claros, como a consulta que o Bolsonaro fez aos chefes das Forças Armadas, porque tem os testemunhos dos dois chefes das Forças Armadas, tem a presença lá, tem a evidência da minuta, até detalhes sobre o Felipe Martins lendo os considerandos. Então isso você tem provas mais claras. Outras, você tem o elemento que aponta a ciência, né? Quer dizer, você não tem assim um vídeo, um áudio de que ele estava lá tomando ciência, mas você tem todos os indicativos de que estava. Eu nunca vou me esquecer, e sempre me lembro quando eu acompanho esses processos que tem uma acusada organização criminosa, do pronunciamento do então Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, no julgamento do Mensalão, em que ele fala sobre a postura do José Dirceu, que naquela época foi o acusado de ser o chefe da quadrilha. Chegou a ser condenado, mas depois aliviaram da pena por chefiar quadrilha e ele ficou só com a pena da corrupção, pela qual foi preso, depois solto com o indulto de Natal de Dilma Rousseff, aliás, junto com Valdemar da Costa Neto, hoje dono do PL, o partido do Bolsonaro. Pra você ver a salada ideológica, né, do Brasil. Fui fazer um parênteses, obviamente eu vou me perder aqui e vou ter que voltar. Mas o Roberto Gurgel, no julgamento do Mensalão, pronto, já retomei. Ele falava que a atuação do chefe de quadrilha nunca é ostensiva. Ela é sempre tácita, ela é sempre de homologação. Ou seja, os subordinados ou aqueles que estão fazendo alguma coisa em seu benefício, eles vão operando de uma maneira mais ostensiva. Por isso que as provas mais cabais são sempre com aqueles número baixo da quadrilha, com aquela turma que está ali de fato operando. Em relação ao chefe, você tem indicativos indiretos, tanto que se resgatou naquela época a teoria do domínio do fato, que é justamente isso. Você tem uma série de indicativos e aí você conclui porque passa a ter um determinado volume que leva, evidentemente, à conclusão naquele sentido de que havia uma liderança por trás ciente de cada decisão. Então ele apontava ali que havia os telefonemas, quando se queria fazer algo mais decisivo, se consultava o chefe. Então, nesse caso, é preciso pensar nisso, que Jair Bolsonaro, que era o presidente, que era quem estava querendo fazer alguma coisa antes da eleição, ou eventualmente depois, etc., como os seus discursos apontavam, que estava estimulando em discursos essa revolta da população e que muitos ficassem lá pedindo para o alto comando do Exército, o Jair Bolsonaro ele aparece em diversos momentos sendo essa figura. Às vezes de uma maneira que fica mais clara pela reunião de testemunhos e evidências, às vezes de uma maneira mais indireta. O que a defesa do Bolsonaro faz? Defesa supostamente técnica, mas que é muito mais política. Ela pega aqueles pedaços da denúncia, assim como fez com o relatório da Polícia Federal, em que, vamos dizer, não há a prova cabal, né, um vídeo ou áudio que mostra o Bolsonaro agindo naquele momento como prova da ciência dele, isola isso e finge que não há nada contra o Jair Bolsonaro. Quando você tem vários outros elementos que estão mais concretizados, mais cristalizados e que, somados a esses indicativos, formam ali um quadro geral que compromete, evidentemente, um presidente da República. Então é sempre bom ter em mente como atuam as organizações. A liderança é sempre mais difícil de alcançar por meio da investigação, mas esse trabalho está sendo feito de uma maneira que acabou comprometendo o Bolsonaro. E aí cada um vai pensar os elementos que considera mais adequados à sua decisão. Eu sei que o Duda quer falar, mas a gente está perto do intervalo, o Ricardo Kerstmann ainda
vai comentar também. Duda, que você consegue falar rapidinho então, que aí o Ricardo volta a comentar. A teoria geral, a teoria do domínio do fato que você citou, ela vem para julgar os crimes dos nazistas, né? Que realmente não se envolviam diretamente. Então, como você falou, as provas mais cabais estavam mais na parte de baixo das pirâmides e não lá na turma da diretoria. Eu queria só lembrar aqui, antes de passar a palavra para o Ricardo Kerstmann, de uma declaração do Bolsonaro que também é citada na denúncia da PGR, como elemento que afasta qualquer dúvida sobre as intenções de Jair Bolsonaro de não entregar a cadeira no Palácio do Planalto para o Lula. Foi uma frase do Bolsonaro no 7 de setembro de 2021, quando ele reuniu lá uma multidão de apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo. Aliás, lá não, aqui, né? Aqui do nosso lado. O Bolsonaro disse o seguinte, Ricardo Kerstmann, olha só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Fecha aspas. Vou repetir, aspas. Só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Ou seja, se ele só sai preso, mas diz que nunca será preso, ele só sai morto ou com vitória, nas palavras dele. Portanto, Jair Bolsonaro declarou publicamente que não deixaria o cargo em caso de derrota eleitoral. Ele falou que só sairia morto ou com vitória. Quer dizer, aquela pose de guerreiro que ele gosta de fazer, de valentão, de herói da liberdade. Esse é o sonho do Jair Bolsonaro, né? Ser essa figura. Ele é na retórica, na propaganda dos seus bajuladores. Obviamente, se acovardou diversas vezes, a começar pelo caso do Dias Toffoli. Quando ele tinha que apoiar lá a CPI da Lava Toga, não apoiou porque contava com o Toffoli para paralisar a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Então, pela via constitucional, não quis enfrentar ministros do STF. Depois, quis estimular a via inconstitucional. E deu no que deu, não foi por falta de aviso. Então, Ricardo Kerstmann, ele falou, só sai morto ou com vitória. Ele estimulou todo esse cenário e ainda foi lá consultar os chefes das Forças Armadas. Então, são condutas graves, sim. Apesar da propaganda bolsonarista dizer o contrário e de muita gente que repudia com razão o lulismo por toda a sujeira dos governos do PT, seja de Lula, seja de Dilma Rousseff, mas tem muita gente que pelo repúdio, pela rejeição, pelo desgosto com a imoralidade, com a corrupção, com as ideias que levam à crise econômica, etc., elas relativizam, como você vinha dizendo muito bem, Ricardo, essas condutas graves de Jair Bolsonaro. A gente nunca vai fazer isso, porque a gente age por princípio. Então, se a gente relativiza hoje a conduta de Bolsonaro em prol de um golpe de Estado, depois vem uma pessoa de outro campo político fazer a mesma coisa e vai ser uma gritaria dos propagandistas do próprio bolsonarismo. Mas da gente vai ser a mesma atitude. Nós vamos repudiar a conduta grave. Porque não importa quem adote essa conduta, o que importa é o nosso princípio de que ela é errada e, obviamente, em alguns casos, criminosa. Ricardo Kerstmann. Para nossa felicidade, né, Felipe, a gente não sofre do mal do duplo padrão moral. Para nossa felicidade e para a felicidade de todo mundo que acompanha o antagonista. As falas do presidente Bolsonaro, como essa que você acabou de citar, são outros elementos probatórios de tudo o que aconteceu. As pessoas ficam tentando o tempo todo, Felipe, a relativizar ou resumir, né, os atos cometidos pelo presidente ao fato de que, onde que está o vídeo, onde está a fala, onde está o documento assinado? Ele nem estava no Brasil no dia 8 de janeiro, porque felizmente ele não morreu, ele não está preso, né? E ele saiu da presidência, mas saiu direto para os Estados Unidos. O fato de ele não ter estado no Brasil naquele dia, onde sim houve atos de vandalismo, mambembes, realmente não tinha arma, não tinha comando, foi uma coisa totalmente patética e vândala aquilo que aconteceu, mas isso não deslegitima ou isso não desconfigura tudo o que foi feito. Está definitivamente
comprovado e pormenorizado na denúncia, assim como já era no relatório da polícia. Tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi o ápice de toda essa trama que está descrita anteriormente. Numa empresa, o presidente de uma empresa, quando ele quer implementar algum projeto ou fazer alguma mudança, ele não chama todos os funcionários, ele se reúne com os seus executivos, com um diretor ou outro, e a partir daí vai em transmissão, né, vai uma cadeia de transmissão, fazendo cumprir suas determinações. No âmbito do governo, a mesma coisa. O presidente não vai a um ministério qualquer e fala com todos os servidores, ele se reúne com o ministro. É óbvio que ninguém vai encontrar a fala do presidente Bolsonaro ou um bilhete dele dando uma ordem sabidamente ilegal. Mas as reuniões ocorreram. É impossível, Felipe, que todas essas testemunhas, todos esses delatores tenham combinado, né, em momentos diferentes. Os depoimentos ocorreram em momentos diferentes. É impossível ter combinado fatos, versões passados. As coisas seriam impossíveis de serem planejadas lá atrás para depois serem todas juntadas numa espécie de quebra-cabeça mais à frente, só para poder oferecer uma denúncia mentirosa contra o presidente. Acreditar num negócio assim, me desculpa para quem acredita, mas é fazer papel de bobo. Exatamente. E ele sempre tenta se sujar, se limpar, na verdade, na sujeira do PT, na sujeira do Lula, em eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal. O que soa mais hipócrita, porque o Jair Bolsonaro foi quem colocou o Cássio Nunes Marques no STF, que deu vários votos a favor do Lula. Foi ele que disse em live que se tiver que votar a favor do Lula, que vote. Foi o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que disse que era muito melhor o Lula solto, porque o Lula solto ia resgatar o sentimento antipetista na população brasileira. Isso tudo está registrado em vídeo. Foi ele que sabotou, repito, a CPI da Lava Toga para blindar o Toffoli, que estava blindando a família dele. Então, eles usam a alegação, porque existe um elemento de legitimidade em você repudiar essa varredura da sujeira petista para debaixo do tapete, como nós fizemos. Não a família Bolsonaro, que estava lá unida no Congresso Nacional, inclusive, para afrouxar as leis penais de improbidade, agora a lei até da ficha limpa. Então nós estávamos repudiando o Libera Geral, que continua até hoje, está na pauta de hoje, o Toffoli anulando aí atos da Lava Jato contra o Antônio Palocci. Continua até hoje, e nós sempre repudiando. E repudiamos, assim, também a abertura do inquérito das fake news, que depois veio atingir os bolsonaristas, mas que foi aberto para blindar ministro do STF contra a apuração da Receita Federal e para retaliar investigadores que estavam apontando a frente ampla pela impunidade que já se formava. E as manobras utilizadas para soltar essa gente poderosa. Então, tem mais esse elemento de hipocrisia quando o Bolsonaro tenta fazer esse contraste. Esse contraste existe, ele é ruim, evidentemente. Aqueles que foram acusados de corrupção, de lavagem de dinheiro e de crimes de peculato, que eram os crimes pelos quais a família Bolsonaro estava sendo investigada, que eles tenham ficado livres, impunes, ou que tenham cumprido uma pena muito menor do que aquelas pelas quais eles foram condenados. Isso é muito ruim, é muito grave, e nós repudiamos. Agora, não é porque houve o Libera Geral para os acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e peculato, porque a família Bolsonaro também se beneficiou desse Libera Geral, que nós vamos defender aqui que todos que cometeram atos eventualmente golpistas ou esse tipo de reacionarismo aloprado que você invade prédios dos seus poderes, depreda patrimônio público, que todos tenham que ficar impunes também, que tenham de ser anistiados. A gente defende as mesmas coisas. Então a gente repudia quando há o Libera Geral e a gente vai continuar fazendo isso se houver de novo. Duda Teixeira. A gente repudia o Libera Geral e critica todo mundo. Critica o Bolsonaro, critica o Lula, critica o Alexandre de Moraes. Acho que teve um procurador-geral da República que falou: enquanto tiver bambu, vai ter flecha, né? É mais ou menos essa ideia. Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, exato. Exatamente. E a PGR também liga Jair Bolsonaro ao núcleo de desinformação sobre as urnas eletrônicas. Um dos episódios citados na denúncia é a reunião
do então presidente com embaixadores no dia 18 de julho de 2022. Paulo Gonet afirma o seguinte sobre o evento. A PGR também busca mostrar... Não, peraí. Vamos pro print. Pode colocar na tela, produção. O que parecia à época um lance eleitoreiro, em si mesmo ilícito e causador de sanções eleitorais, mostrou-se, a partir da trama desvendada no inquérito policial, um passo a mais de execução do plano de solapar o resultado previsto e temido do sufrágio a acontecer logo adiante. Ele está falando do processo eleitoral, do voto. Ganha um significado contundente essas frases pronunciadas pelo presidente da República no evento. Estamos tentando antecipar um problema que interessa para todo mundo. O mundo todo quer estabilidade democrática no Brasil. Preparava-se a comunidade internacional para o desrespeito à vontade popular apurada nas eleições de outubro. Diga, Duda. Esses trechos aparecem quando está falando daquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores, porque... Que levou à inelegibilidade do ex-presidente. Exato, porque até então isso era visto mais como uma maneira, um lance eleitoreiro, como está aí na denúncia, que era mais... Ele foi criticado e perdeu a chance de se eleger porque era visto como uso da máquina pública, né, do canal de televisão, da estrutura do Palácio Planalto para se beneficiar no meio da campanha eleitoral, né? O que a PGR fez foi dar aí um outro significado para isso. Pega essa frase, então, do Bolsonaro falando que estamos tentando antecipar a solução de um problema, alguma coisa assim, que é aquilo que eu antecipei antes, quer dizer... a gente precisa preparar o resto do mundo para um golpe de Estado, então é bom que a gente já divulgue essa ideia de que o sistema eleitoral não funciona, porque depois a gente vai precisar que o resto do mundo aceite a gente. Essa que era a estratégia aí. O bolsonarismo tentou contornar a sabotagem do combate à corrupção, com essas presepadas contra as urnas eletrônicas e acabou aloprando demais. Ricardo Kessman, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe. Boa noite para vocês, boa noite também para todos os amigos antagonistas. E quero lembrar também o que eu acabei não anunciando ontem, que eu participei do Rivotalks. Depois que acabar o Papo Antagonista, procurem na busca do YouTube Rivo, tipo Rivotril, não é mesmo? R-I-V-O. Talks, né? T-A-L-K-S, Rivotalks, Felipe Moura Brasil, só botar meu nome, ou se você botar no Rivotalks, como foi divulgado ontem, vai ser o último vídeo. É uma participação minha nesse podcast, comandado pelo Gabriel Weiner, e que esteve comigo, inclusive, na Polônia e na Holanda, nessa viagem recente, e a Cecília Flash. Eles me entrevistaram, e foi uma entrevista ótima, eu assisti nessa manhã, para ver como é que tinha ficado o resultado, mas já tinha gostado, já tinha saído muito satisfeito. E vale muito a pena ver, porque eu acho que toda a nossa conversa, e até com a experiência deles no próprio mercado da comunicação, se tornou uma conversa muito rica para as pessoas entenderem o funcionamento do debate público, as partes interessadas, quem atua com viés, quem atua com independência, como verificar uma informação, essa sociedade polarizada, o lulismo, o bolsonarismo, a questão da segurança pública, a questão do salvamento da democracia, quais são as alegações que um lado usa para passar pano para os seus membros e apontar sujeira só para o outro lado, quem é que fatura com isso, seja nas redes sociais, seja no próprio mercado da comunicação. Então está muito rica essa conversa, muito detalhada, e eu fiquei muito feliz com o resultado porque mostra como o meu jornalismo e o jornalismo do portal O Antagonista, que eu menciono, evidentemente, várias vezes ao longo da nossa conversa. Então, Rivotalks com Felipe Moura Brasil, assistam no YouTube quando puderem, ou com fone de ouvido, ou no carro, no transporte público, ou de noite, antes de dormir, de manhã, quando acordarem. Vale muito a pena e recomendem por aí. Vamos em frente. A PGR também busca mostrar, para a gente concluir esse capítulo da denúncia, que Jair Bolsonaro seria o maior beneficiário das ações da Polícia Rodoviária Federal em redutos eleitorais do presidente Lula no pleito de 2022. O Duda Teixeira já antecipou isso, mas a gente coloca aí o print na tela do trecho da denúncia. Tem aí, produção? Tem.
As investigações revelaram, afinal, uma forte rede de comunicações desenvolvidas pelos denunciados com evidências de reuniões e decisões tomadas para garantir, por meio de ações conjuntas, apoiadas na força até policial, a vitória de Bolsonaro. A análise das comunicações confirma um esforço incessante, crescente e coordenado para manipular o processo eleitoral, não somente pelas narrativas infundadas de fraude, mas também pelo empenho de força material impeditiva do acesso de presumidos eleitores do adversário às urnas temidas. Que é engraçado, né? Como o bolsonarismo é contraditório. Quer dizer, eles alegam que tem urnas eletrônicas que fraudam a eleição, ao mesmo tempo eles estão preocupados em impedir que os eleitores do adversário cheguem às urnas eletrônicas. Então vejam que tem um discurso que é para fora e tem algumas atitudes que são da preocupação real, prática. Inclusive, não tem mais motivo para as pessoas acreditarem nas presepadas bolsonaristas sobre as urnas eletrônicas. Porque o relatório da Polícia Federal já tinha trazido, e a denúncia reforça, as mensagens do Mauro Cid rindo das narrativas que o próprio pessoal dele elaborou e colocou na internet, que foi usada na live lá do argentino, coisas fabricadas por eles próprios. Não são, assim, especialistas que descobriram um mecanismo secreto. Não, são narrativas que eles inventaram. E estavam lá fazendo kkkk em mensagem de WhatsApp, rindo, na verdade, na prática, dos otários, dos trouxas que acreditaram nisso. Porque foram narrativas chanceladas, inclusive, por emissora tradicional, que botou esses militantes, aí, alguns dos quais são citados no relatório da PF na denúncia, no microfone, em horário nobre. Então muita gente acreditou. Então uma coisa é você lá atrás defender mais transparência, mais abertura para como funciona a chegada das urnas, etc. e tal, como nós inclusive defendíamos que o TSE fosse mais transparente em relação ao funcionamento. E isso foi aparecendo, foi dando-se abertura, seja na gestão do Fachin, do Barroso, em que se esclareceram alguns pontos que eram obscuros em gestões passadas, como a do Toffoli. Ok, mas chega uma hora que você fala, bom, tá aqui e tal, mas o bolsonarismo não estava nunca satisfeito, porque ele queria criar um clima para melar o resultado, porque Bolsonaro estava desgastado em razão de um governo que poderia ter sido, mas não foi, e estava disposto a tudo. Quer dizer, em vez de governar bem, em vez de se preocupar com o país e não em escapar da cadeia e blindar a sua família, ele acabou desgastado com a população e aí partiu para essa alopragem geral. A PGR não citou a teoria do domínio do fato, usada no Mensalão, no julgamento do petista José Dirceu, e que eu lembrei agora há pouco, né, lembrando que, segundo essa teoria, uma pessoa pode ser incriminada por ter controle de uma ação, mesmo que não seja um dos seus executores. Então, assim, não está citada a teoria do domínio do fato. Na denúncia, o que eu estava falando aqui é que, desde o Mensalão, que a gente precisa entender o funcionamento de uma organização criminosa. Então, há elementos mais ostensivos, geralmente associados aos operadores, e menos associados aos líderes. Só que, no caso do Bolsonaro, você tem algumas condutas que estão bastante claras. Outras que estão menos, é a ciência, ele estava lá quando foi apresentado, etc. Mas o todo já é bastante comprometedor. Duda? Talvez não tenha citado a teoria do domínio do fato, porque não precisou, né? Exatamente, porque tem muita coisa que está clara. Exato. Como eu falei aqui, ele tomou a iniciativa, ele convoca os generais, o almirante, o brigadeiro, e essa reunião está registrada na delação do Mauro Cid, nos depoimentos dos militares e nos registros de visitas. Então, a gente tem esse momento super importante em que tem uma tentativa de golpe de Estado acontecendo, comandada por Bolsonaro, né? A teoria do domínio do fato seria usada se ele não tivesse feito nada e não teria nenhuma prova de que ele fez alguma coisa. Aí você fala, puxa, o Bolsonaro é o único cara que poderia comandar esse esquema todo, ele é o beneficiado e as coisas não aconteceriam sem uma ordem dele. Mas não foi necessário usar esse artifício aí.
E, aliás, reforçando o que eu acabei de analisar, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, admitiu ter mentido sobre a existência de fraude ou manipulação de voto durante live com o ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a denúncia da PGR. Também tem um trecho lá a respeito disso. E hoje, em razão de uma denúncia de 270 páginas, o programa está tomado por isso, mas a gente ainda vai chegar na pauta internacional, então vamos tentar aqui finalizar esse assunto, porque ainda tem as reações aí de Lula e Jair Bolsonaro. Então só colocar aí os prints sobre o Anderson Torres, para reforçar que era tudo presepada sobre urnas eletrônicas e eles sabiam disso. Então, ouvido pela Polícia Federal em 26 de agosto de 2021, Anderson Gustavo Torres confirmou a participação na live realizada pelo ex-presidente Bolsonaro e admitiu então que mentira na transmissão, reconhecendo que não foi possível depreender do material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Então tá lá a denúncia da PGR que o Torres confirmou à PF que tinha mentido. Eles estavam interessados em espalhar uma narrativa para criar um clima político de interesse deles, de eventualmente melar o resultado eleitoral em caso de derrota. O material foi remetido ao ministro do STF. Não, tem mais um trecho aí, né? Evidenciou-se a intenção dos denunciados de propagarem informações sem lastro, inverídicas, sobre o sistema eleitoral. E ainda fala dessa concitação expressa às Forças Armadas que marca o início da execução do plano de ruptura com o Estado Democrático de Direito. Sedimentou-se a partir daí a mensagem que seria sistematicamente replicada pela organização criminosa, a de tornar natural e desejável o uso da força contra as instituições democráticas. Isso é uma referência a essa live específica, que foi ali o ponto de partida, de acordo com a denúncia da PGR, para todo o resto. Então ela está dizendo que já naquela live se espalhavam narrativas falseadas. E esse material todo foi remetido ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator dos processos relacionados à trama golpista após as eleições de 2022. A defesa do Bolsonaro classificou como inepta a denúncia feita pela PGR sobre a trama golpista. Aspas, a defesa do presidente Jair Bolsonaro recebe com estarrecimento e indignação a denúncia da PGR, divulgada hoje pela mídia por uma suposta participação num alegado golpe de Estado. O presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam. É curioso, deixa na tela, produção, o anterior, só volta um, porque eles falam, jamais compactuou com a desconstrução do Estado Democrático de Direito. É que o Bolsonaro, ele não usava a palavra golpe, obviamente, essa é a malandragem dele. Era como se ele estivesse fazendo uma reação legítima a um golpe anterior. Então, é sempre esse o discurso. É como se ele também fosse salvar a democracia. Por isso que as medidas golpistas eram disfarçadas de medidas constitucionais, de estado de defesa, de estado de sítio, que não se aplicam à hipótese de um presidente que fez um governo que mereceu críticas da população, que teve um desgaste e que acabou perdendo a base suficiente para ter uma vitória eleitoral. Quer dizer, esses recursos, esses instrumentos jurídicos não servem para choro em caso de derrota. E aí, continuando, pode colocar o próximo print. A inepta denúncia chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada numa única delação premiada, diversas vezes alteradas por um delator que questiona a sua própria voluntariedade. Olha, eles falam genericamente aí de planos contraditórios. É o que eu analisei agora há pouco, não são contraditórios. Quando você entende que uma coisa é a retórica para a massa de manobra, outra coisa é a preocupação bolsonarista com os votos dos eleitores. Então, eles sabem muito bem, quando você entende que tem duas frentes de atuação, você nota que não são contraditórias, porque há uma certa malícia no trato dessas questões. Então, vamos em frente. Tá aí o trecho, né, da defesa do Jair Bolsonaro e no final fala sobre essa mudança. Na verdade, teve poucos elementos, né, que o Mauro Cid acabou alterando e eles foram corroborados por outras evidências. Vamos ver na defesa técnica, eventualmente se ela for apresentada durante o julgamento, se vai haver uma contestação mais específica. Por enquanto, a defesa faz uma narrativa genérica para tentar desqualificar a denúncia. Fala, não por acaso, ele mudou sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. Né? É o que falam sobre o Mauro Cid. Diga, Duda. Agora, a defesa do Bolsonaro diz aí que a denúncia é inepta porque se baseou só numa delação premiada. Não, além da delação premiada do Mauro Cid, tem mais um monte de entrevista
com os militares, tem as mensagens de WhatsApp, tem as mensagens de áudio, tem as minutas, tem os arquivos que foram encontrados nos computadores, então tem muito mais prova ali dentro. Exatamente. E a gente separou também uma publicação feita na conta de Bolsonaro no X a respeito da denúncia. Abro aspas. O mundo está atento ao que se passa no Brasil. O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo. Todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias. É assim na Venezuela, onde Chávez e Maduro acusavam oposicionistas de golpistas. É assim na Nicarágua, em Cuba e na Bolívia. É assim em todo o mundo. A cartilha é conhecida. Fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania e perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder. Tem tudo isso, né? A gente pode destacar alguns elementos que se aplicam ao próprio governo Bolsonaro. Quer dizer, é sempre uma tentativa de se limpar na sujeira dos outros. Não admite aquilo que fez, a responsabilidade moral sobre as suas próprias condutas. Simplesmente se vai no processo e se fala, isso é um absurdo, isso é perseguição à direita, que é o que os propagandistas fazem. Mas por que ele estava lá consultando os chefes das Forças Armadas? Por que ele estava elaborando e editando minuta golpista? Não tinha nada que está fazendo isso. Inclusive, teve a oportunidade, pela via constitucional do Senado, de abrir investigação contra o ministro do STF, sobre o ministro do STF. Não quis, sabotou. Estava suplicando para que senadores tirassem a assinatura do requerimento. Então é muita hipocrisia. E as pessoas, mesmo com as suas críticas ao lado do lulismo, não podem deixar de reconhecer que Bolsonaro não reconhece as próprias atitudes e tenta fazer alguns discursos sobre o outro lado que tem elementos de legitimidade, porque é óbvio que ele está citando aí regimes que são autoritários mesmo, que nós criticamos, etc. Agora, isso não o exime de responsabilidade sobre suas próprias condutas. E é isso que se busca mascarar. O Lula não usa técnica muito diferente, só mudam assim alguns elementos, os nomes, etc., o espelho do outro lado, né? O mundo está atento e seguiremos fazendo nossa parte para que todos saibam o que se passa hoje no Brasil. Continuou aí a postagem na conta do Bolsonaro. A liberdade irá triunfar mais uma vez. Fecho aspas. E quem também se pronunciou foi Lula. O petista afirmou que se os denunciados forem culpados, terão que pagar pelo erro. Duda Teixeira, para finalizar? Os dois usam a mesma técnica, como você falou, e os dois estão se fazendo de vítima, né? O Bolsonaro se fazendo de vítima para ver se consegue algum apoio nesse momento, e o Lula dizendo ali, olha, tentaram me matar, para ver, diz ali, olha, eu sou como um defensor da democracia, vocês precisam votar em mim novamente em 2026. Então, os dois se fazendo de vítima nesse momento, usando a mesma técnica aí. Tem vídeo do Lula, produção, pode soltar. A decisão de ontem é uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na Justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Não pode comentar, mas comenta. Diz que não vai comentar, mas comenta. Esse é o Lula. Ele se contradiz na mesma frase. E ainda mistura as coisas. Quer dizer, a gente já está na fase da denúncia. Indiciamento é o que veio antes. Indiciamento foi feito pela Polícia Federal. Agora a Procuradoria-Geral da República fez a denúncia apresentada ao ministro relator no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aliás, o Moraes ele retirou o sigilo da delação do Mauro Cid, e na delação do Mauro Cid, cujos trechos principais foram citados na denúncia da PGR, tem ali diversos detalhes, inclusive sobre as reuniões de Jair Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas.
E ainda tem questões sobre cartão corporativo, sobre cartão de vacina, uma série de outros elementos aí que a gente vai deixar para outro dia para aprofundar, para a gente poder entrar em outras pautas. Duda, quer concluir? O Lula fala aí que tentaram matar ele, o Alckmin, não houve tentativa de assassinato, né? Para você ter uma tentativa de assassinato, alguém tem que pegar uma arma e dar um tiro, né? Começar realmente a executar isso. Isso não aconteceu. O que teve, provavelmente, eu acho que teve tentativa de golpe de Estado, né? Que é quando o Bolsonaro começa ali a conversar com os generais ou faz essa propaganda toda contra as urnas eletrônicas, já preparando para um golpe. Mas tentativa de assassinato, aí o Lula realmente está exagerando um pouco para se fazer de vítima. Aliás, só repetindo, né, frisando, tem todo o detalhamento no portal antagonista.com.br, mas o Mauro Cid detalhou ali a ordem do Jair Bolsonaro para fraudar os cartões de vacinação. Esse é um outro processo que não está diretamente ligado aí à trama golpista, mas que também compromete o ex-presidente da República.